Olá, alunos! Vamos para mais uma aula de Química, mas antes, para você confirmar a sua presença, faça a atividade que está no primeiro link lá no Classroom. E se você está assistindo pela televisão, entregue a atividade impressa na escola para garantir a sua presença. Vamos começar? Então, vamos relembrar o que vimos nas nossas últimas aulas. Falamos sobre a lei de Hess. A lei de Hess fala que a entalpia ela depende somente dos estados finais e iniciais das nossas reações termoquímicas, mesmo que elas possam ocorrer por etapas. Através da lei de Hess, nós podemos usar as equações termoquímicas como equações matemáticas. E aí nós vamos poder inverter, multiplicar, subtrair, dividir e fazer infinidades de opções para chegar no resultado que a gente precisa da variação de entalpia através da lei de Hess. Na aula de hoje, a aula 28, nós vamos falar sobre entropia, a segunda lei da termodinâmica e sobre energia livre de Gibbs. Então, para começar, vamos falar de entropia. Muitos livros trazem a entropia como a medida da desordem, e aí eles usam uma analogia trazendo quartos bagunçados e arrumados. E aí os livros falam o seguinte, que quando eu tenho um quarto muito bagunçado, eu tenho muita entropia, muita desordem, muita entropia. Quando eu tenho um quarto bem arrumadinho, eu tenho pouca entropia, tudo bem organizado. Ou seja, quanto mais organizado, menos entropia. Mais bagunçado, mais entropia. Mas seria mesmo a entropia a medida da desordem? Será que está isso correto? Vamos ver da onde surgiu o conceito de entropia para podermos descobrir se essa analogia é boa ou não. Então, a segunda lei da termodinâmica diz o seguinte: é impossível a construção de uma máquina que, operando em um ciclo termodinâmico, converta toda a quantidade de calor recebido em trabalho. Então, o conceito de entropia, ele surgiu na mesma época da Revolução Industrial e da construção das máquinas a vapor. E aí ele vem dessa ideia aqui. Você tem uma máquina a vapor como essa aqui, cujo objetivo é aquecer a água líquida, o vapor passar por esse lugarzinho aqui e esse vapor de água pressionar o pistão para fazer a roda girar e o gerador trazer energia ou o moinho, enfim, qual for o objetivo lá da máquina. Acontece que não tem como, na vida real, no mundo real, ter uma máquina com 100% de eficiência. Por quê? Esse processo aqui de aquecer a água e transformar em vapor vai acabar perdendo energia para o meio, ou na forma de calor, porque vai aquecer todas as peças, todo o sistema aqui, perdemos energia também na forma de ruído, enfim, perdemos energia e não conseguimos ter um equipamento 100% eficiente. Mesmo que você pudesse isolar tudo isso aqui, e que ele não fizesse nenhum ruído e não perdesse nem um pouquinho de calor para o ambiente externo, ainda assim não seria 100% a energia produzida aqui pelo choque das partículas no pistão em trabalho. Por quê? O que acontece? Quando eu tenho as moléculas aqui dentro, elas têm a seguinte posição. Tem várias moléculas de água ali, cada uma é única e cada uma está indo para um lado. E o que eu gostaria que fizesse? Qual é o trabalho efetivo, o trabalho que eu gostaria que essas moléculas fizessem? Que elas batessem bem certinho aqui no pistão para empurrar ele para cima, para que ele possa movimentar ali. Então, eu tenho uma posição ideal que eu gostaria que as moléculas fossem. Isso aqui não tem como controlar, ou seja, ela perde energia fazendo esses vários movimentos lá dentro e não só o movimento que eu gostaria que ela fizesse, que é essa situação aqui. 100% impossível que todas as moléculas se comportem dessa forma, ou seja, que todas elas vão bem retinho, bater lá no pistão, no lugar certo, para ter 100% de trabalho realizado. E aí, o que acontece? Numa situação como essa aqui, podemos calcular o quanto é improvável que todas as moléculas estejam alinhadas dessa forma. Cada molécula é única. De quantas formas cada uma pode se posicionar? Infinitas formas.
Infinitas formas, cada uma pode se posicionar. Essa probabilidade de estar em qualquer direção é a real medida da desordem da entropia. Então, a entropia não é só a medida da bagunça, a medida da desordem. Ela é a medida da probabilidade de uma partícula estar em determinada posição. Quantas possibilidades existem para a ordem? Quantas possibilidades existem para o trabalho ser realmente feito, ou seja, o pistão ser realmente empurrado? Existe uma única possibilidade, as moléculas estando para cima, para a ordem. E para a desordem, existem infinitas possibilidades para a desordem, infinitas posições que cada uma das partículas pode se comportar. E aí eu digo para vocês que o universo, ele tende à desordem, porque para ordenar as moléculas numa única direção, eu preciso gastar energia, depende de uma demanda, e ficar todo bagunçado ali é natural. Então o universo, ele tende à desordem. E a segunda lei da termodinâmica também diz o seguinte: qualquer processo espontâneo aumenta a desordem. Então as coisas naturais, as coisas espontâneas, tendem a fazer com que a desordem aumente. O que leva uma reação, então, a ser espontânea? O que leva uma reação a ter uma entropia muito grande? Os sistemas tendem a evoluir de modo a minimizar energia. Então, todos os sistemas que a gente conhece, as nossas células, o nosso corpo, as reações químicas, tudo isso tende a minimizar o gasto de energia. As reações exotérmicas são reações espontâneas. Será? Não, nem todas as reações exotérmicas são espontâneas. Existem reações endotérmicas que ocorrem de forma espontânea, sim. Toda reação espontânea é uma reação rápida? Nem toda reação. Como, por exemplo, a mudança do carbono diamante para o carbono grafite é um processo espontâneo, mas muito lento. Leva milhões de anos para que um diamante se torne um grafite, ou seja, ele saia de uma situação para outra. E aí a gente diz o seguinte: a entropia é uma função de estado e depende das etapas finais e iniciais do processo. E a gente pode calcular a entropia fazendo o somatório da entropia dos produtos menos o somatório da entropia dos reagentes. E a gente diz o seguinte, que a entropia define a ordem natural das coisas, ela é, em outras palavras, a seta do tempo dos acontecimentos. O momento tu é um ser humaninho todo organizadinho, cheio de vida, todo organizado, menor entropia, e vai para um sistema de mais entropia, mais liberdade, mais movimento, ou seja, você vai virar lá um pozinho depois que morre, mais movimento. E o universo, a mesma coisa, estamos na tentativa de organização nesse momento que tende a desorganizar completamente, ou seja, deixar de existir. Esperamos que leve bilhões e bilhões de anos para que isso aconteça. Agora, vamos praticar um pouquinho os exercícios sobre entropia. Então, a primeira atividade. Julgue cada item como correto ou errado. Número 1. A formação de gotas de água em uma nuvem ocorre com aumento de entropia. 2. A dissolução de açúcar em água ocorre com aumento de entropia. 3. A vaporização do álcool no carburador do carro se dá com diminuição de entropia. Ou 4. O bombeamento do ar para encher um pneu ocorre com diminuição da entropia. E 5. Na transformação Br líquido mais gás cloro, formando 2BrCl gasoso, ocorre com aumento de entropia. Agora é a vez de vocês.
Vamos para a correção? Olha só, vamos fazer um por um para a gente poder conversar bem sobre o assunto. A formação de gotas de água em uma nuvem ocorre com o aumento de entropia? Errado, porque eu tenho o gás lá, as moléculas do vapor, e aí elas vão ter que se juntar, ou seja, menos mobilidade, menor entropia para fazer a formação das gotinhas de água. A dissolução do açúcar em água ocorre com o aumento de entropia? Correto. Então eu tenho o açúcar na sua forma sólida, lá dentro do açucareiro, paradinho. Se eu coloco o açúcar no líquido, ele vai ter toda uma mobilidade dentro da água que ele não tinha antes. Então a dissolução é um aumento de entropia. A vaporização do álcool no carburador do carro se dá com diminuição da entropia. Falso. Vaporizar aumenta a entropia. Era líquido, lá, pouca mobilidade, virou vapor, muita mobilidade, maior entropia. Ao bombear o ar para encher um pneu, ocorre a diminuição da entropia. Correto, porque eu estou confinando o ar dentro do pneu. Então, se eu coloco ele para circular dentro de um espaço restrito, eu estou diminuindo a possibilidade de movimento, considerando que ele poderia estar no espaço aberto, livre, para se movimentar para todos os lados. 5. Nas transformações dessa reação, ocorre com o aumento de entropia. Correto, porque aqui eu tenho, independente do tipo de substância, uma no estado líquido e outra no estado gasoso, que resultou em outra no estado gasoso. Então, o meu produto final são moléculas gasosas. Moléculas gasosas têm mais entropia do que moléculas líquidas, ok? Voltando um pouquinho ao que a gente estava falando antes, relembrando a ideia da analogia do quarto bagunçado, por que ela não é uma analogia boa para a entropia? Porque dentro daquele quarto existem inúmeras coisas, e aí a gente deveria considerar cada uma delas. Aqui na entropia, a gente considera as moléculas, né, como únicas. Mesmo que eu tenha uma mistura de gases, por exemplo, elas são tão infinitamente pequenininhas que eu posso considerar um único tipo. Então, dentro do quarto, mesmo que você diga que o lençol vai em cima da cama, que o livro vai na prateleira, ele tem mais de uma possibilidade de organização. Por isso que aquela analogia entre quarto arrumado e bagunçado para a entropia não é a melhor opção, sendo que a entropia é a probabilidade do aumento da mobilidade das partículas que eu estou estudando. Vamos para mais um exercício? A respeito dos conceitos de entropia, julgue os 6 itens como C ou E. Então, temos 6 itens. Agora eu vou mostrar para vocês 3, vou dar um tempinho, retornamos, apresento para vocês os outros 3 e aí a gente faz a correção, ok? Então, tentando os primeiros.
Vamos corrigir então? Vamos lá. Número 1. A variação da desordem de um sistema tem a ver com a espontaneidade de processos físicos. Exatamente. Processos espontâneos tendem a ter maior entropia. 2. Para prever a espontaneidade de diferentes transformações, químicos e físicos definiram uma grandeza denominada entropia, que é representada por S. Isso aí, S é o símbolo de entropia. 3. Entropia pode ser definida como a medida da desordem do sistema. Sim, e além disso, ela também pode ser definida como a quantidade de energia disponível para fazer um trabalho útil. 4. A segunda lei da termodinâmica fixa os limites naturais da possibilidade de se converter calor em trabalho e define que uma mudança espontânea é acompanhada por um aumento da entropia total do sistema e de sua vizinhança. Correto. Uma vez que eu tenho um processo de transformação de calor, não tenho como isolar completamente, a vizinhança, o que está em volta ali da minha máquina a vapor, também vai ser aumentar a temperatura. Aumentando a temperatura, aumenta a entropia, aumenta as possibilidades de movimentação das partículas. 5. Em qualquer processo natural, a entropia do universo ou de um sistema em estudo sempre aumenta. É o que nós vimos ali. A gente tende a minimizar a energia, a entropia vai aumentando tanto do sistema quanto do universo como um todo. E 6. A entropia é uma propriedade que independe dos estados inicial e final. Falso. A entropia depende do estado inicial e final das reações que eu estou observando. Vamos para mais um exercício. Agora, vamos fazer uma continha. Qual é a variação de entropia, o ΔS, da reação a 25 graus Celsius, sabendo que nessa temperatura as entropias padrão são? Os dados estão aqui, agora é a chance de vocês.
Vamos fazer a correção do exercício? Olha só, qual é a variação de entropia da reação? E aí ele deu a entropia padrão das substâncias que estão ali. Vamos passar agora no quadro para fazer a correção. Então, a minha equação, variação da entropia, é igual ao somatório da entropia dos produtos menos o somatório da entropia dos reagentes. Então, lá para os produtos, ele aparece com o coeficiente 2. Tenho que lembrar de colocar esse coeficiente para multiplicar o valor da entropia. Então, 2 vezes 49,3 menos, agora a entropia somada aqui, então, dos reagentes. 31,2 mais 27,9. Então, esse somatório aqui dá 59,1 e essa multiplicação, 98,6. Agora, 98,6 menos 59,1, o meu resultado é uma entropia positiva, 39,5 calorias por Kelvin mol, que é a unidade para entropia. Olha só, posso dizer que essa equação que está ali no quadro, que a gente acabou de fazer o cálculo, ela é espontânea ou não, só olhando o valor da entropia? Será que isso é possível? Para verificar se uma equação, uma reação vai ser espontânea ou não, foi criada a energia livre de Gibbs. Ela parte desse princípio. Por que o gelo derrete? Por que isso acontece? Por que o gelo derrete? Ele libera energia? Para saber se ele libera energia, precisamos então olhar a variação da entalpia que vocês já conhecem. Então, a gente tem essa reação, água sólida virando água líquida. É o processo da fusão, do derretimento do gelo. E aí eu tenho que a entalpia de formação padrão para água líquida é menos 286 kJ por mol e que a entalpia padrão de formação da água sólida é menos 293 kJ por mol. Tendo esses valores, eu posso fazer a variação de entalpia dessa nossa situação. Então, a variação da entalpia, a entalpia dos produtos menos dos reagentes, faço a minha continha e vejo que o processo que parece espontâneo, você deixa o gelo parado ali, ele não libera energia, ele absorve, é um processo endotérmico e absorve 7 kJ por mol. Então, não libera energia. O gelo vai derreter sempre? Existe alguma coisa que vai influenciar o gelo derreter sempre? Se eu coloco o meu cubinho de gelo num deserto como esse, ou se o meu cubinho de gelo está lá numa geleira como essa, o que vai acontecer? Lá no deserto ele sempre vai derreter. Lá na geleira ele não derrete. O que influencia a espontaneidade acontecer, o derretimento ou não, nesse caso é a temperatura do ambiente aonde o meu cubinho de gelo está. Logo, derreter o gelo não libera energia e a temperatura vai influenciar a espontaneidade ou não do processo. Então, existe mais algum outro fator, além de absorver ou liberar energia e a temperatura do local para que o gelo vá derreter ou não? Sim, a variação da entropia também é um fator que influencia na espontaneidade das reações. Quanto mais desordem, mais entropia. Ter mais entropia significa não ter tanta energia disponível ou menos energia disponível para fazer um trabalho real. E segue essa sequência. Sólidos têm menos entropia do que líquidos que gasosos. Então, gasoso tem muito mais entropia do que os outros processos. Para englobar as 3 variáveis, então, temperatura, entalpia e entropia, e poder verificar mesmo se um processo é espontâneo ou não, a gente usa a energia livre de Gibbs através dessa equação aqui. ΔG, variação da energia livre de Gibbs, é igual a variação de entalpia menos temperatura vezes a variação de entropia, lembrando que essa temperatura tem que estar na unidade Kelvin, certo? E aí, quando o ΔG for menor do que 0, ou seja, representar um número negativo, ele vai ser espontâneo. Se o ΔG for um número maior do que 0, ou seja, um número positivo, essa reação não é espontânea, ok? Essa é a forma que a gente tem para verificar se realmente um processo é espontâneo ou não. Vamos fazer uma atividade sobre isso? Atividade 4. A reação de formação da amônia, NH3 gasoso,
que se encontra esquematizada logo a seguir, possui variação de entalpia igual a menos 11 kcal por mol e a variação de energia livre de Gibbs igual a menos 4 kcal por mol a 27 graus Celsius. Calcule a variação de entropia dessa reação a essa temperatura em caloria por Kelvin vezes mol. Agora é a vez de vocês praticarem.
Vamos resolver o exercício então, lá no quadro. Olha só, o exercício ele pede a resposta final em caloria por mol vezes Kelvin e as nossas informações ali estão em quilocalorias. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar esse quilo ali da frente e para isso a gente vai multiplicar então por 1000. Então a variação da entalpia é menos 11 quilocaloria por mol vezes 1000 dá 11.000 calorias por mol. A mesma coisa eu faço com a variação da energia de Gibbs aqui, que é menos 4 vezes 1000, 4.000 calorias por mol. Lembrando que a temperatura tem que estar em Kelvin. Então, 27 graus Celsius mais 273, faz a sua conversão, temos 300 Kelvin. Agora eu vou usar a equação da variação de energia livre de Gibbs, ΔG igual a ΔH menos T vezes ΔS. Coloco cada coisa no valor, no seu lugarzinho certo, lembrando que a pergunta é qual é a variação de entropia. Então eu quero saber o ΔS lá no final. Faço a minha matemática toda aqui, faço vezes menos 1 para adequar o sinal na hora de fazer a divisão e aí eu vou ter menos 23,3 calorias por mol vezes Kelvin, uma reação então com entropia negativa, ok? Temos mais um exercício para hoje. Vamos lá então? Agora vocês podem tentar.
Vamos corrigir então nosso exercício? Vamos lá. Ele quer saber verdadeiro e falso cada uma das sentenças. Então a primeira, a energia livre pode ser positiva ou negativa, mas nunca pode ser nula? Falso. A energia livre de Gibbs, ela vem através de um cálculo onde eu tenho uma subtração entre dois números e eu posso sim ter um resultado zero. 2. A energia livre é a totalidade de energia de um sistema termodinâmico e pode ser usada para a realização de um trabalho útil. Exato, a energia livre é aquela que vai ser transformada em trabalho útil. 3. Toda reação exotérmica é espontânea? Falso. Temos reações exotérmicas que não são espontâneas. Próxima. A variação de entropia de uma reação espontânea pode ser negativa. Sim, acabamos de ver um exercício com a entropia negativa. E 5. Em certas reações químicas, a variação de entalpia coincide com a variação de energia interna. Verdadeiro. Então, a variação de entalpia é a energia interna da reação. Na aula de hoje, nós falamos sobre entropia, que é a possibilidade de movimentação das partículas, que tem a ver com a energia que vai estar disponível para realizar um trabalho útil. Falamos também sobre a segunda lei da termodinâmica, que diz para a gente que todos os processos tendem a ser espontâneos, os processos espontâneos tendem a ter maior entropia e que não existe nenhum tipo de máquina que seja 100% eficiente, que converta toda a energia em trabalho útil. E falamos sobre a energia livre de Gibbs, que é a maneira que a gente tem para verificar se uma reação ela é realmente espontânea, considerando a influência dos fatores entalpia, temperatura e entropia. Antes de terminar, eu quero deixar uma sugestão de pesquisa para vocês, quem gostar do assunto e quiser aprender mais, deixo a seguinte pergunta: se vimos hoje que o universo tende à desordem, como que os organismos partiram de moléculas mais simples e desordenadas para moléculas e corpos ordenados e maiores? Se você quiser pesquisar sobre isso, coloque no buscador da internet as palavras entropia e evolucionismo e leia bastante sobre esse assunto. Até a próxima aula. Muito obrigado pela participação de vocês.